Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Graças e paz do Senhor Jesus. É uma bênção estar aqui na casa do Senhor, ministrando a sua palavra para a gente. E o Senhor ele tem falado fortemente ao nosso coração, não é verdade? E eu queria falar com os irmãos para a gente meditar no texto em Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante. Juízes, capítulo 11, versículo 1 em diante. Quantos irmãos vão abrindo a palavra do Senhor? Eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos num mundo que ele jaz no maligno, né? E tudo que a gente, em todo departamento, né, no governo, em todos os lugares, capítulo 11, versículo 1 em diante. Em todos os lugares onde nós temos conhecimento, nós sempre vamos encontrar coisas ruins. Nós vamos sempre encontrar pessoas que vão transgredir as leis, né, que vão agir com corrupção em todos os lugares. Isso você vai encontrar. E a vontade que essas pessoas que cometem as falhas, os erros, o que eles mais lutam é para omitir tudo isso. Então existe um trabalho, né, que eles fazem para que eles venham esconder todo tipo de falcatrua. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele não deixa nada oculto. O Senhor é aquele que mostra tudo, o Senhor revela tudo. E nós vamos ver que o Senhor faz isso até com os seus servos. O Senhor não omitiu nada. Tem algumas coisas que a gente vai ler na Bíblia, algumas atitudes, e a gente vê, meu Deus, por que o Senhor deixou isso aqui registrado? E o Senhor quer nos ensinar muita coisa. Nós vamos meditar em Juízes capítulo 11, que diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Amém? Eu queria que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta, que eu gosto que todo mundo acompanhe, né? Você vai ver, você vai ler na palavra do Senhor e você vai trazer aquilo para o seu coração, a verdade que o Senhor quer trazer para nós. Irmãos, eu lendo esse texto, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que feridas não curadas nos levam a tomar atitudes erradas. Feridas não curadas nos levam a tomar atitudes erradas. E, de acordo com como a gente leu aqui, Jefité, ele era um homem valente e valoroso. Era um homem de grande talento. Era um homem guerreiro. Ele era de um homem de grande valor. Só que diz a palavra de Deus, porém, era filho de uma prostituta. Jefité era um filho que ele foi gerado fora da aliança do casamento. E quando os irmãos de Jefité, eles cresceram, eles expulsaram Jefité da casa do pai. Eles expulsaram. E eu queria ver com os irmãos que a palavra do Senhor, ela vai falar lá em Deuteronômio, capítulo 23,
versículo 1 diz assim, Deuteronômio 23, versículo 2, vai dizer assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que tem uma palavra de peso muito grande, de lei, sobre o filho bastardo. O que é o filho bastardo? É aquele filho que foi gerado fora da aliança. Então diz aqui na palavra do Senhor que ele não entrará na congregação do Senhor. Então existe uma palavra de peso, como se fosse uma palavra de maldição mesmo sobre esse filho. Só que eu faço uma pergunta para os irmãos: Jefité escolheu nascer assim? Ele escolheu o pai, ele escolheu a mãe dele? Então ele foi gerado no meio de uma família e foi colocado lá. E aquele filho cresceu no meio dos outros irmãos que estavam debaixo de uma aliança. Você vê que Jefité já tinha uma palavra bíblica contrária ao filho bastardo. E Jefité, além disso, ele foi expulso da casa pelos seus irmãos. E eu lendo a Bíblia aqui, em nenhum momento Gileade, o seu pai, o defendeu. E naquela época, um filho sair de dentro da sua casa, os líderes da cidade deveriam dar o seu aval. Não, ele tem que ir mesmo. E Jefité foi embora. Jefité saiu do meio da casa dos seus irmãos. Ele foi expulso. Você não vai herdar a promessa que Deus tem para mim. Você não vai herdar a promessa que Deus tem para com os filhos de Israel. Você não vai herdar a herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefité, dentro dele, ele tinha um sentimento de rejeição muito grande. Ele foi rejeitado pelos da sua própria família. Mas aonde você vai passar por rejeição. Aonde você vai? Se você é pastor, você passa por rejeição. Se você passa por rejeição por causa da sua cor. Se você tem muito dinheiro lá no banco, você é prime, né? Mas se você não tem, você tem que enfrentar uma fila imensa. Se você for idoso, passa um ano, você dá o sinal, o ano não para. Não, o idoso vai demorar muito a subir. Isso é uma rejeição. Então, onde você vai encontrar rejeição. Mas eu quero dizer para os irmãos que nenhum aqui é órfão nessa noite. Todos nós temos um pai perfeito, um pai valoroso, um pai que é Senhor de toda a terra. E ele nos comprou com o precioso sangue do seu filho. Só que Jefité, ele foi expulso, ele foi magoado, ele foi embora para uma terra que Tobi é uma terra de um deserto. Interessante que Jefité, ele era filho de Gileade. Os irmãos lembram de Gileade? Tem um texto na Bíblia que fala que há uma unção em Gileade. Lá tinha um unguento em Gileade que ele curava as feridas. Então esse Jefité, ele era filho de ele era um gileadita, ele era filho de Gileade, né? Tinha uma bênção também, mas ele foi rejeitado. Então ele saiu. E diz a palavra do Senhor que Jefité, ele foi para Tobi, uma terra deserta. E quando ele chegou lá, diz a Bíblia que homens levianos se uniram a Jefité. Saíram com ele. E todas as vezes que você é uma pessoa de valor, Satanás, ele sabe que você tem valor. Porque Jesus morreu por você, você é um salvo. Querido, eu quero dizer para os irmãos que Satanás, ele fica 24 horas tentando nos ferir. Ele trabalha, ele vai usar tudo e todos para ferir você. E algo que o inimigo, ele tenta ferir o povo de Deus, se chama na paternidade. A paternidade. Ele usou isso até com Jesus. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Chegando lá, ele teve fome.
E o que Satanás falou? Se tu és filho de Deus, olha só, se tu és, tentando colocar uma dúvida em Jesus da paternidade de Deus. Você aqui que é papai, aqui tem três papais, né? Se o teu filho tiver com fome, você não vai dar de comida ele não? Né? Então Satanás queria mostrar para Jesus, ó, eu quero ver teu pai agora te alimentar. Então ele vai tentando nos ferir para mostrar que você está sozinho, rejeitado, ninguém te quis nessa terra. Porque você passa por luta, você passa por dificuldade, você é ferido, você passa por enfermidade. Cadê seu pai? Mas, querido, nós temos um pai zeloso. Um pai que cuida de nós. Ainda que a gente parta dessa terra, diz a Bíblia que o Senhor tem que trazer na morte os seus santos. Nós vamos estar com o Senhor quando partirmos dessa terra. Então nada pode tocar na sua alma, querido, porque você é salvo por Cristo Jesus. Você entregou sua vida a Ele. Diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, quando antes dele ser assunto aos céus. Mas eu vou. Mas aquele que virá, ele vai estar com vocês. O Espírito Consolador, que o mundo não pode receber, mas vocês o recebestes. Olha que palavra tremenda. Você não está sozinho. O teu papai vai com você aonde você vai. Papai está comigo na escola, papai está comigo no trabalho, papai está comigo no trânsito. Meu pai, olha, cuidado, papai está comigo. O papai está com você. É por isso que eu falo, quando chega um visitante, que eu fique à vontade, você está na casa do seu pai. Aqui é a casa do nosso pai. E o Senhor, Ele quer nos curar nessa noite. O Senhor, Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer curar todos os traumas que porventura haja no nosso ser. O Senhor, Ele traz a cura. E quando você está ferido, querido, não pense você que o inimigo vai colocar pessoas abençoadas ao seu redor. Não. Ele vai colocar pessoas levianas, porque eles querem roubar a promessa de Deus da sua vida. Se você fizer uma pesquisa nas casas de recuperação, onde tinha menores infratores, a maioria deles foram rejeitados pelas suas famílias. Havia uma rejeição dentro deles. Sabe o que eles queriam fazer? Punir a sociedade. Então eu vou matar, eu vou roubar. Eles querem punir a sociedade porque eles foram rejeitados pela família. Mas Deus resgata essas vidas. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o Senhor. E Jefité, quando saiu, diz a Bíblia que homens levianos se uniram e saíram com Jefité. Só que ele levava dentro dele uma mágoa muito grande da sua família. E não só da sua família, da cidade inteira. Dos anciãos, do pai que não defendeu. Jefité saiu. Mas diz a palavra do Senhor que depois de alguns dias, os filhos de Amon, no versículo 4, Juízes 11, 4, e depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tob. Olha só, lembrar do homem valoroso, valente. Tem um homem valente lá. Nós escorraçamos ele, né? Nós rejeitamos ele, mas ele é valente. Olha só. E disseram a Jefité, vem, sê-nos por cabeça. No versículo 6. Juízes 11, 6. Vem, sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade, porventura, não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que agora, pois, viestes a mim, quando estais em aperto? Versículo 8. Disseram os anciãos de Gileade a Jefité, por isso mesmo tornamos para ti,
para que venhas conosco, combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos da cidade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Versículo 10. E disse os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade e o povo, e pôs sobre o príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Era tudo que uma alma ferida queria: um lugar de evidência, um lugar de status, um lugar de posição. Você imagina um jovem que sai de um lugar rejeitado e volta lá chefe? Imagina como está aquele coração. E a dor de Jefité era tão grande que ele diz nos versículos que nós lemos: vocês me rejeitaram e agora vocês me querem por chefe de vocês? Vocês me querem por cabeça de Gileade, da tribo de Israel? E Jefité, ele falou assim: agora é a minha vez, agora eu vou lá. Eu saí rejeitado, mas eu vou voltar como chefe. Só que ali havia um homem com a alma ferida. Então, a gente com uma ferida não tratada nos leva a tomar atitudes erradas. Jefité, quando ele volta, ele vai enfrentar uma batalha com um povo que ele tinha uma legalidade desse tamanho nas costas. Você já viu uma pessoa que tem um problema numa área específica, e ela vai lutar contra o inimigo que tem um problema naquela mesma área? Você imagina uma pessoa que sofre do alcoolismo e vai libertar um alcoólatra. Imagina a bagunça que não vai ser. Jefité, ele tinha uma porta aberta, porque Jefité era filho bastardo. Jefité não era filho da aliança. E olha com quem que ele ia lutar: contra os amonitas. Os irmãos lembram dos amonitas? Como surgiu os amonitas? Amados, amonitas, quando o nome do homem que saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, ajuda aí? Ló. Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, e ele saiu dali. E o Senhor falou assim: olha, você saiu ele, a mulher e 2 filhas. E o Senhor falou com Ló para que ele não olhasse para trás. O irmão lembra dessa passagem? E ele saiu com a mulher e as filhas, só que a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Ele seguiu o caminho com as suas 2 filhas. O que diz a palavra do Senhor, os irmãos lembram? Que ele foi, se refugiou na caverna com as suas 2 filhas, e lá as suas 2 filhas tiveram a ideia do inferno, de embebedar o pai, né, de se relacionar, e cada uma gerou um filho. Então, desse incesto veio os moabitas e os amonitas, os inimigos do povo de Deus. Olha com que povo que Jefité ia guerrear. Aí eu falo com os irmãos, por que a igreja do Senhor ela precisa ser sarada por Deus? Às vezes nós tomamos algumas atitudes com a alma ferida, e a gente se dá muito mal. A nossa família se dá muito mal. Tudo é detonado quando você está com a alma ferida. A sua motivação ela não é correta, porque Deus não está nesse negócio. Fulano me magoou, agora ele vai ver, eu vou vir por cima. O Senhor não ensinou isso. Hoje ninguém quer servir ninguém mais. Hoje está todo mundo querendo ser servido. E o Senhor nos chamou para servir. Eu estava conversando com minha tia essa semana, eu falei assim: olha tia, eu vou falar uma coisa para você diante de Deus. Nós precisamos vigiar com as obras da carne. O Senhor, Ele quer que nós andemos em espírito. Mas as obras da carne, se você estiver na carne, não vigiar,
você vai ser levado e você vai pecar contra Deus. E o Senhor, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo e não com coisas desse mundo. E o que aconteceu? Jefité, ele foi enfrentar essa batalha contra os amonitas, que vieram dessa geração. Então, na área sexual, era algo terrível. E Jefité queria vencer tanto. Ele queria vencer tanto. Ele falou assim, eu preciso vencer essa batalha. E Jefité, ele faz uma coisa muito terrível. Olha o que Jefité faz. Ele faz um voto ao Senhor. Juízes capítulo 11, versículo 30. 11:30. E Jefité faz um voto ao Senhor e disse: se totalmente me deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefité faz um voto a Deus e diz: Senhor, se tu me deres a vitória contra os amonitas, quando eu vier feliz da guerra, bradando a minha vitória, o que vier ao meu encontro, sair da minha tenda, eu vou oferecer em holocausto. Aí os irmãos vão entender como que, se a gente tiver com a alma ferida, quais são os votos que a gente vai fazer com Deus? Vale a pena? Não vale a pena. Então nós precisamos deixar que o Senhor venha nos curar. Eu falei com meu esposo hoje, eu não posso ter mágoa de ninguém. De ninguém. Por quê, irmã? Porque a Bíblia diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se tiver com a mágoa no seu coração de alguém, corre para papai. Papai, eu preciso ser curado. Papai, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Eu não posso ser privado da graça de Deus. Eu não posso. Então nós precisamos correr para o nosso papai, porque ele tem cura para nós. A cura vai brotar apressadamente. E diz a palavra de Deus que quando Jefité, ele volta, e o Senhor deu a vitória para ele, ele venceu aqueles amonitas. Quem dera tivesse perdido. E ele venceu os amonitas. E diz a palavra do Senhor que quando ele venceu, ele voltou para casa. E quando ele chegou na sua casa, versículo 34, depois de ele ter ferido tudo, vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes, com danças, e era só a única filha, não tinha outro filho nem filha, a sua única filha. E aconteceu, versículo 35, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E disse mais a seu pai: faze-me isso, deixe-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Versículo 39, sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume de Israel. Irmãos, os irmãos perguntam: Fabiana, ele ofereceu um holocausto? Deus não aceita sacrifício. Aí alguns teólogos dizem que sim, e outros que não. Eu quero dizer para os irmãos que eu não quero me atentar para isso aqui. Eu quero me atentar pelo que ele votou, Senhor. Ele votou a sua filha, a sua família.
por causa de algo que ele queria muito. Então não vale a pena você ficar com uma alma ferida, você tentar fazer as coisas. Não vale a pena você, com uma alma ferida, você tentar avançar, você ganhar o mundo. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu quero. Mas se não for, não me deixe sair desse lugar. Se for da tua vontade, eu vou. Mas se não for, eu não vou. Eu quero dizer para os irmãos que Jefité, apesar de tudo isso, ele tinha uma filha pura. Isso que me chamou a atenção aqui. Diz a Bíblia que ela era virgem. A menina saiu do encontro e ela se alegrou com a vitória do pai. E ela veio com adufes e danças glorificando a vitória do pai. E ela deveria ser oferecida ao holocausto. Ali foi a derrota de Jefté. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Senhor, Ele tem cura para nós essa noite. O Senhor, Ele quer nos curar. Porque às vezes nós passamos por tanta coisa, principalmente os irmãos que eu falo que vêm de outras igrejas, né? Às vezes não foi bem tratado, às vezes não foi bem compreendido, aí vem com muitas feridas. Eu agradeço a Deus pelo pastor Adia, pastor Emanuel, que são pessoas que o Senhor levantou nesse tempo, pessoas humildes, pessoas que amam a obra de Deus, pessoas que amam as almas, que querem o céu, almejam a eternidade. E colocaram nesse lugar para estar liderando as nossas vidas, estar nos pastoreando com águas tranquilas e pastos verdejantes. Porque isso a gente encontra aqui, é na palavra do Senhor. Louvo a Deus por isso. Mas se a gente tiver alguma ferida, o Senhor falou com você, que você venha se colocar diante de Deus. Venha pedir, Senhor, sonda as minhas motivações. Eu não quero colocar nada a perder daquilo que o Senhor me deu. Daquilo que o Senhor me deu para cuidar, Senhor. Que o Senhor vem me ajudar. Eu quero ganhar as almas. O Senhor me dê sabedoria. Trata as áreas da minha vida que ainda precisam ser tratadas. Eu quero andar com fidelidade. Eu quero dizer para os irmãos que, apesar de tudo isso, o Jefité, ele ficou lá na palavra do Senhor quando diz, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Ele foi lembrado como um dos heróis da fé. Como um dos heróis. Eu quero dizer que o Senhor trouxe. E olha só, no Novo Testamento, Hebreus 11, versículo 32, que diz assim: que mais direi? Fartar-me-ei o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. E eles foram lembrados aqui na galeria dos heróis da fé. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que traz cura. O Senhor é um Deus que traz refrigério. O Senhor é um Deus que sara. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele tem grandes planos e projetos com cada um aqui presente. Mas o Senhor, Ele quer nos sarar para que nós possamos sarar outras pessoas. E que toda mágoa, toda ingratidão, toda rejeição seja curada pelo Senhor nessa noite. Porque Jesus, diz a palavra do Senhor, que Jesus foi rejeitado. Ele sabe o peso. Ele sabe como que dói a rejeição. Mas o Senhor nos abraça. O Senhor nos abraça e independente do que falem de você, né? Independente do que digam, do que falem a seu respeito, você tem um Pai zeloso que cuida de você.